Nós vamos falar de feminicídio. Tema complicado, difícil de explicar, difícil de entender, e ele é praticado por pessoas que não aceitam. Pessoas que não aceitam. Eu não aceito o fim do relacionamento. Eu não aceito não poder ver o celular dela. Eu não aceito que ela queira vestir essa roupa. Eu não aceito que alguém tenha dado em cima dela. Eu não aceito, então eu mato. É o velho crime da honra, em alguns casos. É uma coisa inacreditável. E aí, negócio complicado para combater, porque você está acostumado a falar de criminalidade e o feminicídio é um crime, está no Código Penal, com uma pena extensa, de 12 a 30 anos, com agravantes, se o homicídio é praticado na frente dos filhos, por exemplo, como teve um caso agora, em Três Corações, Minas Gerais, um homem de 35 anos matou a esposa, 32 anos. O marido matou a mulher. Na véspera do Natal, o caso que ganhou destaque, a juíza assassinada pelo ex-marido, na frente das filhas. Nesse caso, 4 filhas. No caso da juíza, 3 filhas. Os 2 estão presos. Mas veja, quando a gente fala de criminalidade, normalmente a gente está falando de combate ao criminoso, né? O criminoso é aquele que, por definição, criminoso, cometeu um crime. Mas quando você fala combater o crime, é combater as quadrilhas de assaltantes, é combater as quadrilhas de tráfico de drogas, pessoas que vivem do crime, né? O feminicida, aquele que elimina a mulher, a ex-mulher, a namorada, a ex-namorada, enfim. E não me espanta o dado que é espantoso, que a maior parte, 90% dos casos, 80 e tantos por cento dos casos, 90%, são praticados por companheiros e ex-companheiros. Não é pelo vizinho, não é por alguém que não conhece a mulher, é alguém que é um crime de raiva, é um crime de ódio, é um crime contra a mulher porque ela é mulher. Porque ela era mulher dele, porque ela era companheira dele, porque ela decidiu viver com ele por um tempo e desistiu, ou, enfim. Ou reclamou do estilo de vida dele, não importa. Mas é um tipo de crime difícil de combater, porque, em geral, o feminicida não vive de feminicídio. Então, assim, vamos localizar quadrilhas de feminicidas. Não existe. Não existe. Você acha quadrilhas de pedófilos? Você acha grupos que praticam a pedofilia. Você acha, como eu falei, traficantes, assaltantes de banco, assaltantes de um modo geral, mas feminicidas. O sujeito, em geral, é o crime de fácil solução, por incrível que pareça, não de combate, não de erradicação, não de enfrentamento, mas de fácil solução. Nesses 2 casos, por exemplo, os homicídios contra as mulheres foram praticados na frente dos filhos, né? O marido mata a mulher e foge, ele não fica lá. Não é um crime daqueles crimes em geral, né? Claro que vai ter, nós vamos conversar daqui a pouco, 12h40, para entender um pouco melhor isso, mas a verdade é que é um crime difícil de combater quando você tem por objetivo combater o feminicídio. Agora, se você tem por objetivo evitar o feminicídio, aí você tem um trabalho na sociedade que é muito complicado. Não é um trabalho da polícia. A polícia vai fazer o quê? Vai botar um policial em cada quadra, onde houver cada prédio? Tem um casal no 52, tem um casal no 43, tem um casal no 65, vai ter um fiscal para ver se tem briga, se eles estão brigando, se eles estão discutindo. Isso é uma coisa complicada. Primeiro. Segundo, é um problema mundial. É um problema mundial. Eu estava lendo dados, reportagens americanas, e isso está sendo discutido nos Estados Unidos nesse momento. Isso está sendo discutido na Jamaica nesse momento. Isso está sendo discutido na Europa. É um assunto que vem sendo discutido. Não é uma coisa brasileira. Nós temos isso no Brasil. Precisamos evitar isso no Brasil. A realidade tributária brasileira, a realidade feminicida brasileira. Não, tem uma realidade feminicida brasileira. O Brasil podia ser uma exceção, mas não é. E a América Latina, em particular, ela reúne
uma parte importante dos países que se destacam nos rankings de feminicídio. Em números absolutos, o Brasil naturalmente se destaca quando você vai comparar em números proporcionais e você vê os dados, você vai ver que você tem, por exemplo, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Bolívia, Guatemala, países que estão à frente do Brasil. México rivalizando com o Brasil. Uruguai também com destaque. E assim vai. É importante ver isso porque se todos esses países aparecem em rankings por 100 mil habitantes com destaque, nós temos uma questão. A gente teve a Lei Maria da Penha, a gente teve o agravamento da Lei Maria da Penha. Portanto, se alguém resolve hoje cometer como esses cometeram um feminicídio, pegos, eles vão ficar na cadeia há muito tempo. Então, aumentar a pena ir de 30, por exemplo. Tem país, eu estava vendo aqui, onde é que está o dado? É um dado que impressiona. Quando você olha o feminicídio e compara com os países, você vai ver, por exemplo, na Venezuela, bom, não vale a Venezuela, porque não serve como exemplo para coisa nenhuma, mas quando você pega, por exemplo, no México, pode pegar de 20 a 60 anos de cadeia. Honduras, até 40 anos de cadeia. Guatemala, El Salvador, 50 anos de cadeia e estão na frente do Brasil em taxas de feminicídio. Colômbia, 41 anos de cadeia. E em alguns casos, 50 anos de cadeia. Né? Então, a extensão da pena, e eu peguei as punições na América do Sul, em alguns países da América Central, você pega esses dados e você vê que não é o tamanho da punição que assusta, porque esses países com punição até maior do que o Brasil pode chegar até 30 anos, com agravantes que podem aumentar ainda mais essa pena, mas tem país com 50 anos e está na frente do Brasil na relação de feminicídios. Então você tem questões, e nós vamos discutir essas questões daqui a pouco, que tem a ver com proteger a pessoa agredida do agressor antes que essa agressão se torne a agressão máxima. E nesse caso, não adianta só a medida protetiva do tipo uma restrição do Poder Judiciário impedindo que ele se aproxime, porque muitas dessas mulheres mortas no Brasil e em outros países, mas no Brasil em particular, elas já tinham medidas protetivas e não adianta nada. Afinal, como é que uma medida protetiva vai ser uma forma de evitar, né, um agente dissuador, como é que fala? De dissuasão, né, do crime, se a pena máxima, que é poder ficar na cadeia, o medo de ficar na cadeia 30 anos, não produz receio algum. Vai ter receio da medida protetiva? É claro que não. Mas existem soluções eletrônicas. Então, no Uruguai, por exemplo, um juiz ordena que o agressor use a faixa eletrônica, como são aquelas tornozeleiras daqueles que vão cumprir a pena em casa, e se por acaso aquela tornozeleira apitar, é porque a pessoa superou a faixa mínima de distância que ele tinha que guardar da ex-mulher, por exemplo, ou daquela que estava sendo com a vida em risco. Isso é uma medida, mas aí já num estágio um pouco maior. Que outras coisas estão sendo discutidas mundo afora? Um trabalho de educação. Um trabalho de educação não é educação, parece uma coisa meio ridícula falar isso, né? Educação dizendo que não tem que matar? Alguém precisa realmente aprender na escola que matar é proibido? Não, não é isso. É começar a trabalhar com mais força a ideia de que a vida de ninguém pertence a ninguém. Ninguém pode estabelecer regras para o outro. Não é porque resolveu viver com aquela pessoa, não é porque resolveu ser o companheiro daquela mulher que tem o direito de dar palpite sobre a roupa, sobre o cabelo, sobre a cor do batom, sobre o comprimento da saia. Não tem esse direito. Não tem esse direito. Escolheu viver com aquela pessoa porque escolheu viver com aquela pessoa. Não quer mais viver porque está incomodado com o tamanho da saia. Vai embora. Agora, como trabalhar isso
para que essas discussões simplesmente não aconteçam, porque são as formas, são as relações agressivas, né? São as relações abusivas, os pequenos abusos. É um abuso aqui, um abuso ali, é um não vai, você não vai aqui, por que você chegou tão tarde ali, onde é que você estava, por que não me atendeu, é o jeito de falar. Claro que você pode falar, puxa vida, te liguei 10 vezes, você não me atendeu, a gente combinou de se falar, é um jeito de falar. Agora, a forma abusiva, a relação violenta, essa violência vai ganhando degraus até o momento em que vem o primeiro tapa. Ah, mas aquele dia ele estava um pouco nervoso. Aí começam as complicações, começam as desculpas, e muitas vezes as próprias mulheres aceitam essas desculpas conversando com seus parentes, com suas amigas, com a mãe, com o pai, e vão tolerando, o que é complicado. Para onde eu vou, como é que eu faço, não é bem assim, tem complicações. Então, tem um campo muito importante num país que tem uma cultura machista de combater isso com educação. Lá na frente, obviamente, um subproduto vai ser uma redução expressiva no número de feminicídios. Daqui 2 anos? Não. Daqui 5 anos? Não, também não. Vai demorar para que não se reproduza na escola a cultura machista. Porque se você for tentar combater o feminicídio, não faz muito sentido ir muito além dos crimes, da forma de tipificação, e a gente vai poder discutir isso um pouco mais a fundo. A Lei Maria da Penha é importante, o agravamento das penas é importante, e já está tudo agravado. Que diferença faz? Você vai botar o cara, você vai fazer a pena de morte para ele? Saiu o dado da pena de morte nos Estados Unidos. No ano passado foi o maior número de pessoas que foram executadas. Foram 100 pessoas, 100 pessoas. O Brasil tem 50 mil homicídios por ano. Que diferença faz 100 pessoas? Não é uma coisa expressiva, entendeu? Nos últimos 40 anos foram 1.500 pessoas mortas pela pena de morte nos Estados Unidos. Não é um número assombroso. Pega 40 e tantos anos, 1.500 mortes, 30 pessoas por ano mortas. Não vai resolver. Não adianta você botar pena de morte, não adianta botar 60 anos. Quem tem medo de 60 vai ter medo de 30. Não é assim, 30 anos de cadeia, tudo bem pra mim. Como assim tudo bem pra mim? O cara tem 40, 50 anos, pega 30 anos de cadeia, olha só, né? É quase que uma pena pro resto da vida. Então não é a extensão da pena que assusta. Seria se a gente dissesse que o feminicídio tem pena de 2 anos. Mas é pena de 30, com agravamento, de 12 a 30. Mas, em geral, é uma pena muito alta. Não é a pena. Medida protetiva fundamental, mas medida protetiva que possa ter um lado tecnológico, porque a burla da medida protetiva, o cara vai matar, ele burla a medida protetiva. E o campo educacional. Alguns pontos, só como provocação, para a gente voltar ao assunto daqui a pouco, para conversar com quem realmente entende, porque esse tema chamou muita atenção agora no final do ano. Foram 5 casos só no Natal, 9 casos recentes, e o tempo todo, a gente cita casos aqui, cita caso no Jornal da Band, você abre os jornais, você abre os sites, toda hora tem casos e casos e mais casos. Alguma coisa está muito errada e a gente tem que enfrentar isso. 12:18.